Fala pessoal, tudo certo? Bom, a live de hoje vai ter um tema que, de forma recorrente, né, durante as minhas aulas da graduação, eu acabo dando um ou outro exemplo, só que, obviamente, é um tema que não dá para desenvolver durante a aula, né? E também por conta, né, do momento que a gente tá vivendo, eu achei também relevante trazer, né, essa questão, que é a importância do sono no processo de treinamento e recuperação, né? As pessoas de uma forma geral, né, atletas, profissionais e não profissionais, enfim, pessoas que praticam exercício físico de forma regular, treinadores, enfim, todo mundo que está envolvido de alguma forma, né, com o treinamento reconhece a importância do treinamento, né, nos níveis de desempenho, né, principalmente falando especificamente de atletas, né, no desempenho esportivo. E aí a gente também tem outros fatores que são muito importantes, né? A questão da nutrição adequada é fundamental dentro do aspecto do alto rendimento. E aí sempre tem aquele fator, né, que às vezes muitos atletas e as pessoas de uma maneira geral, né, que estão envolvidas com a parte do treinamento acabam subestimando, que é o processo de recuperação. E aí a gente dá para fazer uma rápida analogia, né, para entender essa questão do quanto, né, que o processo do sono ele é importante dentro dessa tríade, né, entre treinamento, nutrição e recuperação. Então, essa analogia que dá para ser feita, imagina o seguinte, né, que quando você está usando o seu celular, você vai usando ele durante o dia e vai chegar uma hora que você vai ter que recarregar, né, porque o celular ele tem um estoque energético aí finito, que em algum momento precisa ser ah, recarregado, né? Da mesma forma, quando a gente fala de atletas, a demanda energética também ela vai ter, né, que é um produto, né, do processo de treinamento. E aí vai chegar uma hora que vai gerar uma fadiga neuromuscular que vai ser causada por mecanismos fisiológicos, bioquímicos, sei lá, biomecânicos, psicológicos, enfim. E aí também essa pessoa, né, esse atleta vai precisar recarregar. E aí o momento de recarregar desse atleta vai ser o sono. Então, se a gente for fazer uma outra analogia também, né, e entender que até máquinas complexas, né, como um carro de Fórmula 1, que são construídos aí com a finalidade de máxima eficiência, ele sofre desgaste durante a corrida e vai ter um momento que vai precisar realizar o pit stop. Então, o atleta, a pessoa que realiza o exercício físico, né, vai chegar uma hora também que ela vai precisar de estratégias para otimizar a sua recuperação entre os períodos de treinamento. E no caso de atleta, né, entre os períodos de competição. Então, dentre as possibilidades de estratégia de recuperação, a gente vai falar, e eu vou falar especificamente, na verdade, do sono como fator-chave em restaurar basicamente o corpo da fadiga central e periférica inerentes da realização do treinamento físico, né? Então, quando a gente fala, né, treinamento, nutrição e recuperação, o primeiro sempre, né, no caso do treinamento, sempre foi importante e é cada vez mais percebemos a importância da questão da nutrição. Agora é o momento de todo mundo estar ciente o quanto a importância do processo de recuperação, especialmente do sono, para a pessoa que treina ou para o atleta, né? Então, por que eu estou falando isso, principalmente agora, né, nesse período que a gente está passando? A gente está vendo aí a questão das Olimpíadas, né, que ainda não está muito claro se vai ser adiado, se vai ser cancelado, enfim. E os atletas estão em período de quarentena durante, né, aí ao redor do mundo, e durante esse período há uma tendência, né, deles se preocuparem em se manter ativo, né, e, enfim, não necessariamente só o atleta, mas também as pessoas. A gente está vendo aí bastante informações com relação a isso. No entanto, a gente tem que pensar do ponto de vista de recuperação, né, que o sono ele vai ser importante
nesse período, porque você precisa manter aí uma regularidade, né? A tendência da maioria das pessoas é como não vai ter muito, né? Essa questão de horário de dormir, horário de acordar, pode ser que haja aí uma, uma desconexão, um desalinhamento com relação ao que seria ideal. Então, se a gente for falar de sono, o que seria o sono, né? De forma bem simples, é um estado comportamental reversível e o indivíduo ele vai apresentar imobilidade relativa durante, né, o período do sono e ele vai aumentar conforme os estágios de sono, né, ele vai aumentando o limiar de resposta ao estímulo externo, ou seja, quanto mais profundo o sono, menor é a possibilidade dele responder a estímulos externos. E basicamente o sono ele vai ter dois parâmetros fisiológicos primários, né? O que a gente chama de sono REM e sono não REM. O que seria esse REM? Esse REM seria vem do inglês, né? De movimento rápido dos olhos. Então a gente vai ter uma parte que seria tem essa característica e uma parte que não tem esse movimento rápido dos olhos, né? Então, quando a gente fala de sono REM, a gente está falando de uma fase e de sono não REM dividido em fase N1, N2 e N3. O N1 seria aquela transição entre a vigília e o sono, aí vai lentificando ondas cerebrais, enfim, né? O estágio 2 ele dura mais ou menos aí uns 20 minutos, tem uns períodos muito curtos de atividade de ondas cerebrais que são onde a gente tem o que a gente chama de fuso, né, do ponto de vista de ondas cerebrais. E aí nesse estágio a temperatura central e a frequência cardíaca começa a diminuir. E aí é no estágio 3 do sono não REM que a gente caracteriza pela transição daquele sono leve, superficial, para o sono realmente pesado, né? Vamos chamar assim, né? Mais profundo, né? As ondas cerebrais, então, elas se lentificam, né? É até conhecido como sono de onda delta, o sono delta. E aí nessa fase do sono 3 é que a gente tem, né? A diminuição do tônus muscular, diminui, né, a taxa metabólica, a temperatura corporal atinge um menor nível ali e também diminui atividade simpática, pressão arterial, frequência cardíaca, enfim. Mas durante esse período a gente tem em contrapartida um aumento da atividade neuroendócrina e a gente tem picos de secreção de alguns hormônios, como por exemplo o hormônio GH, né, que é o hormônio do crescimento, e outros hormônios aí ligados, né, a essa parte de desenvolvimento e principalmente recuperação do tecido muscular. Então essas três fases, N1, N2 e N3 do sono não REM. O sono REM ele é caracterizado então, né, como uma fase onde você tem uma atividade cortical, né, elevada, né, tem a parte central ela está mais ativa, né, e aí é nessa fase, por exemplo, que ocorrem os sonhos e há uma paralisação, né, dos músculos, né, até com uma medida de segurança, né, por isso que a gente tem aí pessoas que não têm essa atonia muscular durante o sono, que é durante o quadro uh, agora me fugiu a palavra, enfim, eu vou lembrar, né, que que não tem essa paralisação, né, e aí você tem com relação ao sonambulismo, né, lembrei. Então, pessoas que são sonâmbulas, eles não têm essa atonia muscular e é onde acontecem muitos acidentes, enfim, porque a pessoa ela está dormindo, né, do ponto de vista ali central, enfim, do sono, todas as características, só que ela não tem essa paralisação muscular, o que faz com que ela possa levantar, caminhar, enfim, fazer tudo que ela estaria fazendo, né, se ela tivesse acordada, né? Então, o que é basicamente então o sono, né? Dividido nessas duas fases e aí tem essas características que eu falei aqui rapidamente para vocês. Vamos falar especificamente de atletas, né? O sono, o hábito do sono em atletas vem sendo muito discutido ao longo dos últimos anos aí, uma vez que os treinadores e os próprios atletas estão entendendo, né, que o sono ele é um processo fundamental
na recuperação física e cognitiva, né? Então, tem alguns estudos que mostram, né, que indivíduos saudáveis, enfim, que não são atletas, têm em média 7 a 9 horas de sono por noite, né? Mas é muito bom deixar claro que não tem essa relação entre tempo ou duração, né, tempo total de sono, com boa noite de sono. Eu posso dormir 10, 12 horas e ter uma má qualidade de sono, ao mesmo tempo que eu posso dormir 7 horas e ter uma boa qualidade de sono. Então, essa boa noite de sono ela não tem uma relação somente com o tempo total do sono. E tem outros fatores, como latência do sono, que seria a quantidade de tempo que a pessoa leva para adormecer, né? A eficiência do sono, que seria a razão entre o quanto eu durmo e o tempo que o indivíduo, né, esteve ali efetivamente na cama. Então tem outros fatores que vão levar a essa boa qualidade de sono, né? E aí tem uma série de estudos aí mostrando que atleta não dorme bem, certo? Tanto atletas olímpicos, atletas paralímpicos, enfim, tem vários estudos aí mostrando que né, eles apresentam má qualidade de sono, eficiência de sono inferior a 85%, que seria caracterizado como um sono ruim, né? E para vocês terem aqui, só peguei alguns aqui que eu estou olhando aqui no meu roteiro. Tem um estudo de 2011 que constatou que 66% dos atletas dormiram pior que o normal antes de uma competição importante, 70% relataram problemas para adormecer, 43% relataram que acordaram muito cedo no dia da competição e 32% que acordaram durante a noite, né? E aí tem aqueles fatores, né? Nervosismo, o pensamento sobre a competição, um ambiente incomum para dormir, algum barulho no quarto, enfim, isso tudo pode levar ao ser uma das razões, né, para o sono de baixa qualidade em atletas, né? E aí, obviamente, se o atleta não dorme, ele não recupera, e isso tem consequências negativas no desempenho esportivo desse atleta. E aí, quais, né, tem alguns outros estudos aqui que mostraram que esses atletas que têm restrição de sono, né, ou seja, que não dormem, que dormem menos do que deveriam, né, eles vão ter um desempenho, né, alguns estudos mostram que não, né, de forma, aí tem muita a discussão entre se essa perda de performance ou desempenho se vai ser agudo ou crônico, mas tem alguns estudos mostrando que, por exemplo, né, uma privação aí, ou uma restrição, melhor dizendo, né, de 4 horas no final da noite, né, sei lá, aquele cara que acorda no final da noite, né, por ansiedade ou algo relacionado ao treinamento, diminuiu força, diminuiu potência muscular na noite subsequente, né, ou subsequente, desculpa, subsequente à noite de privação. Tem estudos que mostram que uma noite de privação de sono diminui função psicomotora, tempo de reação, alguns aspectos cognitivos. Se isso for acontecendo de forma repetida, né, você vai ter déficit em aspectos neurocomportamentais, como eu já disse, né, o tempo de reação como sendo muito importante para os atletas, aumento de sonolência diurna, fadiga e também tem aquela relação com os aspectos endócrinos, né? Como eu disse para vocês, durante o sono, principalmente o sono N3, o sono não REM, né? Durante o período do sono não REM, você tem picos de hormônios importantes aí para essa reparação tecidual. E tem alguns estudos mostrando que 5 horas de sono, por exemplo, por noite, durante uma semana, diminuiu, por exemplo, níveis de outro hormônio importante aí para essa fase, né, de recuperação, que seria a testosterona. Então, 5 horas de sono por noite não é nada absurdo aí, se a gente for pensar até para o nosso dia a dia, diminuiu entre 10% e 15%, e aí essa diminuição foi associada com baixa sensação de bem-estar, baixos níveis de humor e vigor físico também, né? Então a gente tem estudos mostrando, né, esse achatamento aí durante, né, esse processo do sono, quando a pessoa não tem um sono reparador,
durante principalmente o sono N3, para outros hormônios também, como o hormônio do crescimento, né? Então a gente vê que essa restrição de sono, ela também vai influenciar o sistema imune. Tem um estudo aqui de 2009 de Cohen e colaboradores. Os participantes tiveram um tempo total de sono menor que 7 horas, tiveram quase 3 vezes mais chance de desenvolver um resfriado quando comparado com outros participantes do estudo que dormiram 8 horas ou mais por noite. Então fica essa questão também, né, do quanto que o sono influencia no sistema imune, né, da pessoa, principalmente quando isso está associado aí ao treinamento. Então, a gente tem aqui, né, eu listei outros estudos aqui, mas enfim, é fato que de alguma forma há um impacto negativo quando a gente fala de baixa qualidade de sono no desempenho de atletas, né, principalmente, que é o que eu estou falando aqui hoje. E aí tem alguns fatores que podem causar essa restrição de sono. O que eu vou destacar, né, e o que é bastante discutido, principalmente nos dias atuais, é o uso dos aparelhos eletroeletrônicos em horários em que esse atleta ele deveria estar se recuperando ou estar se preparando para o sono, né? E aí um mecanismo que explica, né, em linhas gerais, o efeito negativo, por exemplo, né, do uso de celular, notebook, tablet, qualquer coisa que emita luz, né, durante o período ali de até 2, 3 horas antes da pessoa dormir, é porque a gente tem aí um modulador, né, vamos falar assim, do sono, que é conhecido como núcleo supraquiasmático, né? E aí, basicamente, como que esse núcleo regula, né, o sono? Durante o dia, a gente tem, né, a entrada da luz via aí os olhos, né, a retina, né, e aí você avisa esse núcleo para coordenar as funções fisiológicas com o ciclo claro-escuro. Então, se está de dia, né, quando entra essa luminosidade, o meu organismo entende que então eu tenho que aumentar algumas funções fisiológicas, enfim, né, para me manter alerta e todas as questões relacionadas a isso. O que a gente tem que entender é que essa luz, que é considerado um sincronizador, né, quando a gente vai, né, quando a gente está no período da manhã, ele suprime um importante hormônio, né, que é um dos moduladores do sono, que é a melatonina. Então, muita gente fala até de forma errônea aí que a melatonina é o hormônio do sono. Na verdade, a melatonina é o hormônio da noite, né, do dia. Ele vai ser mais liberado conforme a luminosidade natural vai caindo, e isso é um dos fatores que vai levar ou induzir o sono. Mas aí a gente tem outros fatores também, como por exemplo temperatura central, né, e outros fatores que vão também modular esse sono. Então, o que acontece quando a gente usa, né, o celular antes de dormir? Quando eu estou com essa luminosidade muito próxima dos olhos, durante a noite, né, que eu já tive os outros fatores sendo modulados para preparar o meu corpo para o repouso, quando eu estou olhando para o celular, então, antes de dormir, né, eu estou sinalizando meu sistema biológico que ainda é dia, entre aspas, né? E aí eu vou aumentar meu estado de alerta. E isso, de alguma forma, retarda o início do sono. E aí aumenta aquela latência de sono que eu comentei com vocês lá no início da live, né? Então, e a gente tem, além disso, né, a emissão, né, se fosse só a luz, já era um estrago, mas quase sempre, né, você vai ter ainda outras tarefas estimulantes acompanhadas com essa luz. Então você vai ter mídia social, né, aquela pessoa que dá aquela checada ali minutos antes de dormir no seu Instagram, em qualquer mídia social, ele está fazendo uma tarefa estimulante. Às vezes ele vai ver uma notícia ali ou um direct que ele quer, que ele gostaria muito de receber, ou que ele não gostaria de receber. Isso vai alterar o humor dele, pode atrapalhar o sono dele. Pessoas que jogam aplicativo, né, aplicativo de mensagem, como o próprio WhatsApp, enfim, isso acaba impactando nesse aumento da latência, seja pela emissão da luz,
por si só, como eu já expliquei, que vai suprimir a melatonina, né? Como também por essas questões de tarefas estimulantes. E aí você tem um efeito cascata, né? Então, entrou a luz, eu estou sinalizando para o meu sistema biológico que é dia. Isso vai aumentar a latência de sono. Se eu vou demorar mais tempo para dormir, provavelmente eu vou dormir menos tempo, porque no outro dia, né, eu preciso acordar para desenvolver as minhas atividades. E eu também acabo que eu diminuo a eficiência desse sono, né? Então é algo que é uma cascata, né? E aí a gente tem outros fatores, estresse, ansiedade, que também vão influenciar o sono, né? Com relação a essa questão. Pessoas que usam, né? Que fazem uso indiscriminado aí de medicamentos e outras substâncias, né? Que podem afetar a qualidade do sono. Por exemplo, né? Ingestão de cafeína, álcool, nicotina, algum antistamínico, né? Alguma pessoa que tem alguma alergia, tem beta-bloqueador para quem usa esse tipo de medicamento para hipertensão, antidepressivo. Então, tem vários medicamentos que podem afetar essa quantidade ou qualidade do sono, né? Então, por exemplo, né, a gente tem aí bem descrito na literatura que a cafeína pode diminuir a quantidade de sono, principalmente de ondas lentas, né? Aquele lá do estágio 3, onde eu falei para vocês que tem o pico aí de GH. E também o sono REM, né? Como tem outro estudo aí bem recente de 2017 que mostra isso. Pessoas que fazem uso de álcool, né, que tomam aí bebida alcoólica antes de dormir, pensando que ele precisa ter uma noite de recuperação. O álcool, por exemplo, num primeiro momento ele vai até, né, e muitas pessoas acham isso, né, que ele vai propiciar ali um auxílio para o indivíduo dormir mais rápido, né? Mas isso, o que acontece é que esse sono que é induzido, ele é de baixa qualidade, porque acaba que, por exemplo, você pode simplesmente aumentar o número de despertares devido à excitação que é causada pela metabolização desse álcool ou pelo simples fato de você acordar mais vezes à noite para ir ao banheiro fazer xixi, né? Então, enfim, é algo que tem que ser observado. Outros medicamentos, né, pode ter aí essas questões, né, de influenciar na quantidade e qualidade de sono. Tem um estudo aqui que é até já antigo, de 85, mostrando que beta-bloqueador causa diminuição do sono REM e sono de ondas lentas e leva ao aumento de sonolência diurna. Tem outros medicamentos antidepressivos que podem causar insônia em alguns indivíduos, então isso é muito, né? Então, tem alguns processos que vão ser observados nessas pessoas, né? E que de alguma forma precisam ser consideradas. Mas aí vocês podem me perguntar, não, mas como que eu faço então para observar, para monitorar, né? Registrar, monitorar e para eu otimizar o sono na rotina, né, do atleta que eu estou treinando, né? Então tem algumas ferramentas, né? Existem ferramentas que são objetivas, ferramentas que são subjetivas, né? Por exemplo, tem algumas que você vai verificar só o padrão vigília-sono, tem outras que você vai detectar, né, o distúrbio de sono. Então, vamos falar rapidamente aqui de cada uma, né? Por exemplo, a actigrafia. A actigrafia, só para que vocês entendam rapidamente, imagina um dispositivo que parece um relógio, né? E ele tem um acelerômetro, e aí você pode usar ele, né? Tanto no pulso, no tornozelo, e, obviamente é mais utilizado no punho, né? E aí você, então, né, vai monitorar o padrão vigília-sono, porque por conta desse acelerômetro eu consigo ver, né, o tempo, né, de despertar que ele acordou, né, o tempo que ele dormiu, que ele estava imóvel durante o sono, e aí esse equipamento vai marcando, né, e é bom para que você visualize um padrão de sono da pessoa que está utilizando, e ele vai
coletar os dados aí durante alguns períodos de tempo, né? Então a gente tem, esse é um método que seria mesmo para avaliar padrão de sono. Aí tem outros métodos também que são métodos mais robustos que vão, por exemplo, avaliar o sono e de uma forma mais direta e completa, vamos chamar assim, onde você vai ver durante o exame, né, atividade cerebral, movimento dos olhos, atividade muscular, saturação de oxigênio, atividade cardíaca, tudo isso, por exemplo, pode ser visualizado pela polissonografia, né, que é pedido por um médico do sono, um médico que tem essa especialidade, para que a pessoa que tenha, né, algum sintoma ou apresente algum quadro que esteja relacionado a distúrbio de sono, né, ele vai até um consultório, né, ou um quarto que seja dotado, né, desses equipamentos. Tem hoje em dia até alguns equipamentos portáteis que é feito o contrário, né? O técnico vai até a casa do indivíduo para montar essa polissonografia. E aí os técnicos fazem a montagem de eletrodos, sensores, e aí você basicamente dorme. E aí você, com né, esse método, eu tenho a capacidade de avaliar a quantidade, qualidade do sono, né, e outras variáveis, né, relacionadas, como eu já disse, né, atividade cerebral, movimento dos olhos, atividade muscular, saturação de oxigênio, dentre outras que eu já falei, né? E aí você tem esse como sendo um método direto para que vai trazer a informação se o atleta tem o distúrbio do sono ou não. Ele pode ter uma apneia obstrutiva do sono, ele pode ter síndrome das pernas inquietas, ele pode ter algum outro tipo de distúrbio que a polissonografia vai ser o padrão ouro aí para identificar e que seja tomadas as decisões para o tratamento desses distúrbios. Eu tenho outras ferramentas, né? E aqui no caso eu vou citar algumas subjetivas. Tem um que é o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, que é um questionário aí que avalia, né, a qualidade do sono do indivíduo, coloca algumas questões baseadas nas noites de sono anterior desse atleta, né? E aí esse questionário, né, ele coloca aí alguns scores, né? Então você tem o score aí de 0 a 4 pontos, né, para qualidade boa de sono, qualidade de sono ruim de 5 a 10 e sugestivo para distúrbio do sono quando você atinge acima de 10 pontos, né? Esse questionário ele é validado, né, para a língua portuguesa, enfim, dá para utilizar, né, também em conjunto com os métodos diretos. A gente tem um outro que chama escala de sonolência de Epworth. Esse é para ver, né, a avaliação da sonolência excessiva em situações como qual que é a chance de você dormir sentado e lendo, vendo televisão, sentado em um lugar público sem nenhuma atividade, até como passageiro, né, de trem, carro, ônibus, enfim, ele vê aí mais ou menos a chance, né, que você tem de cochilar. Tem aí um score também, né, que nessa escala de 0 a 6 seria chance normal, de 7 a 9, né, seria aí uma chance limite, aí leve de 10 a 14, moderada e grave, né? Então, as informações dessas ferramentas que eu citei aqui para vocês, a actigrafia, a polissonografia e esses questionários vão permitir né, essa questão de monitoramento e controle das variáveis objetivas e subjetivas relacionadas ao sono. A Flávia está perguntando se eu tenho o artigo que ensina a calcular o score de Pittsburgh. Tenho. Tem esse artigo assim, depois se alguém quiser, né, pode me pedir aqui via direct, que ele é bem simples, né? Você tem aí como pontuar, né, as questões que são contidas aí nesse questionário, e aí ele tem uma forma de fazer, né, o score, de pontuar essas informações. Mas dá para passar aí para quem tiver interesse, depois só me pedir que eu envio sim. Então,
o importante é utilizar alguma ferramenta de registro para monitorar e controlar, né, do ponto de vista objetivo, subjetivo. E aí você identificando essas variáveis de tempo total de sono, latência, eficiência, número de despertares, e aí você vai nortear algumas ações de intervenção para otimizar o sono em atletas. Obviamente que algumas vão ser, né, feitas ah, com relação à parte médica, quando a gente fala de distúrbios do sono, e outras, por exemplo, o profissional de educação física pode, a partir do momento que entende, né, isso, pode utilizar como mais uma ferramenta aí para tentar cercar todas as variáveis aí que estão relacionadas ao tanto ao desempenho quanto à recuperação do atleta. Fechado então, Flávio. Depois eu te mando aí esse artigo com o score, né? Com a pontuação do Pittsburgh. E aí tem algumas estratégias, né, que eu vou falar aqui de forma geral, né, para otimizar o sono em atletas, né? A gente tem estratégias que são relativamente simples, né, que podem ser utilizadas, como por exemplo o hábito de cochilar. A gente vive numa sociedade que, né, especificamente no Brasil, o cochilo por muitas vezes e para algumas pessoas é visto como algo até negativo, né? Pô, o cara tá cochilando, essa hora, o cara tá dormindo, pô, 2 da tarde, 3 da tarde. Obviamente que esse hábito ele pode ser benéfico, né? Ele é benéfico para tanto para atletas quanto para pessoas em geral, né? Porque a gente tem algumas características, né? Principalmente após o almoço, onde a gente tem uma que cientificamente é tratado como, né, o termo técnico, né, alcalose pós-prandial, que seria aquele efeito feijoada, né, de forma mais tradicional aí, é aquele sono que a gente sente após o almoço, né? Porque dentro desse ritmo, né, circadiano que a gente apresenta, né, nosso relógio biológico, ele por volta ali após o almoço, né, 1, 2 da tarde, a gente tem uma pequena queda que ela pode ser até intensificada, né, por conta do tipo do alimento que você ingere, e essa queda da temperatura central ela pode induzir ao sono, né? Você fica realmente com um pouco de sono e aí se você pensar no cochilo, né? Obviamente o cochilo não é um cochilo de 2 horas, 3 horas, que isso não é cochilo, né? Um cochilo aí de 20 a até 40 minutos, né? Você tem estudos mostrando que pessoas melhoram o seu desempenho, pensando especificamente, né, em atletas, tem estudos mostrando que o efeito do cochilo após o almoço aumenta o desempenho físico, tem também estudos mostrando o efeito desse cochilo, né, melhorando aspectos com relação à questão cognitiva também, né? Então, tem estudo mostrando desempenho em teste físico melhorado. Então, como estratégia, né, o cochilo ele deve ser recomendado, né, para atletas que devem adquirir esse hábito, né? É bem interessante. Como eu disse para vocês, né, o cochilo obviamente não é período de 2 horas, 3 horas e 4 horas, como, né? Porque se você parar para pensar, se você dorme um período muito grande à tarde e tem que acordar para fazer uma atividade, você vai ter o que a gente chama de inércia do sono, que é quando você acorda, você tem ainda aquele processo de sonolência, sensação de lentidão, você fica meio desorientado e isso obviamente pode ser não muito benéfico para a atividade que você tem que fazer. Isso se você faz um cochilo aí, como eu estou dizendo para vocês, de muitas horas, né? Ou até interferir no sono noturno. Para algumas pessoas, se você dorme muito durante a tarde, isso acaba interferindo no sono noturno. Então, se o cochilo for um cochilo, como eu disse para vocês, de 20 até 40 minutos, pode ser que seja benéfico aí para esse atleta. Outra forma é aumentar o tempo total de sono, né? Verificar que se esse atleta tem um tempo total de sono
que ele necessita, né, de um tempo total de sono maior, se adequar ou adequar os períodos de treinamento a essa necessidade, né? E aí isso tem muita relação individual. Tem pessoas que precisam de 5 horas, 6 horas para dormir e acorda ok. Tem pessoas que precisam de 10, 11, 12 horas para dormir para se sentir ok. Ah, João, mas eu tenho, né, as minhas atividades, eu queria dormir 10, 12 horas, mas eu não posso. Aqui lembra que eu estou falando para vocês, essas dicas elas são muito aplicadas, né, para atletas, e aí pensando do ponto de vista de atletas profissionais que vivem do esporte. E aí, obviamente, né, dentro de um certo limite, aí ele pode, né, se adequar dentro dessas características. 2 horas de sono à tarde, Davi, na verdade você vai fazer aquilo, né? Você já vai entrar em estágios de sono muito profundos, né? E a primeira coisa que vai acontecer vai ser essa inércia do sono. Então, vamos supor que a partir de 2 horas de sono você precisa acordar e já voltar a trabalhar, ou no caso de atleta, voltar para o treinamento, ele vai ter sonolência, sensação de lentidão até ele pegar no tranco de novo, isso pode atrapalhar. E para algumas pessoas isso vai atrapalhar no sono noturno, né? A pessoa, vamos supor que ela dormiria às 10 da noite. Se ela dormiu 2 horas da tarde, pode ser que ela só vai conseguir pegar no sono meia-noite, 1 hora da manhã. E se ela precisar acordar no outro dia cedo, isso vai reduzir o tempo total de sono dela. E isso não é uma estratégia interessante. Então, cochilo, 20, no máximo 40 minutos, já vai ter os efeitos benéficos que eu disse para vocês aqui, de aumentar o estado de alerta, diminuir a sonolência, principalmente ali após o almoço, já está ok, e já tem estudos mostrando sobre isso, né? Como eu estava falando para vocês, o aumento do tempo total de sono, quando possível, também é uma estratégia interessante, né? Lembrando, como eu estava dizendo, né, que tem pessoas que vão precisar de mais tempo de sono, tem pessoas que vão precisar de menos tempo de sono, tempo total de sono. Então, o que a gente chama de curto e longo dormidor, né? Isso tem como também você estimar e sugerir a partir de alguns questionários, né, que dá para colocar aí a característica da pessoa, se ela precisa de muitas horas ou poucas horas de sono para se sentir recuperada. Isso vai alterando, obviamente, ao longo da vida, né? A gente tem aí algumas características, por exemplo, adolescentes, por conta, né, do período em que eles se encontram aí, da puberdade, enfim, em um período ainda de maturação e desenvolvimento, eles precisam de mais tempo de sono, né? Queria ter tido essa informação para justificar para minha mãe e para o meu pai o porquê que eu dormia tanto quando eu tinha aí meus 15, 16 anos, era um sono infinito, né? E aí isso vai mudando, né, ao longo dos anos. No entanto, tem pessoas que têm essa necessidade independente do tempo, né, que essa pessoa a idade, desculpa, né, de que essa pessoa se encontra. Tem pessoa que vai precisar de 8, 9, 10 horas por noite para se sentir bem, né? Tem pessoas que são curto dormidores, né? 5 horas de sono, de 6 horas o cara já acorda com a corda toda, e, enfim, né? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, parece ser razoável então considerar dentro do planejamento do treinamento períodos em que você dê essa possibilidade de aumento do tempo total de sono para aumentar o desempenho físico e cognitivo do atleta, né? Tem algumas modalidades que eu não sei o porquê, eu creio, né, e levo a entender que, né, são até algumas questões culturais em que você tem que acordar muito cedo para realizar o treinamento, como por exemplo o caso da natação, né? O cara tem que estar caindo na água 6 horas da manhã, dependendo do treino do dia anterior, de como foi a noite de sono dele, pode ser que 6 horas da manhã ele não esteja pronto do ponto de vista da recuperação para estar iniciando uma nova sessão de treinamento. Então, dentro da possibilidade, como eu disse para vocês, né, o planejamento do treinamento ele tem que levar em consideração
essas questões também. É, e aí uma que é bem simples, né, e que vai vir muito bem a calhar no momento que a gente está passando agora, né, de quarentena, de que tem que ficar ah, mais quieto, né, enfim, fazendo as nossas atividades de casa. A gente não pode esquecer que o sono ele tem que ser considerado dentro dessa perspectiva, como eu disse, né? Cheio de treinadores, de profissionais de educação física falando sobre as questões do treinamento. No entanto, se a coisa, né, for pensando, né, do ponto de vista do sono, de eu vou dormir a hora que eu quiser e vou acordar a hora que eu quiser, quando acabar esse período de quarentena e você tiver que voltar para suas atividades normais, isso pode ser um problema para você, né? Então, dentro do que a gente fala de higiene do sono, né, a gente pode ter algumas recomendações aí, como por exemplo, né, eu vou falar de alguns, né? O quarto, então, ele deve ser climatizado. Você pode ver que quando está muito frio ou muito calor, a gente tem uma certa dificuldade de dormir. Então, climatizado aí tem estudos que mostram, né? Se você puder manter aí a temperatura do quarto entre 19, 21 até 23 graus, é uma temperatura aí ok para dormir. O quarto deve ser escuro, né? Na impossibilidade dessa escuridão, usar aquelas máscaras, né, para os olhos, para que os primeiros raios solares ali durante a manhã não sejam os responsáveis aí por acordar você, né? E que seja um ambiente silencioso. Também na impossibilidade você tem aqueles tampões, né, que podem ser utilizados também para garantir essa boa noite de sono. Falei para vocês da questão da luminosidade, né? Então, evitar assistir, né, televisão na cama, né? Usar o computador, celular, momento antes de dormir, qualquer uma desses eletrônicos podem fazer aquele efeito que eu disse para vocês, né? Tô olhando o celular, tô olhando o tablet, essa luminosidade vai estar informando para o meu sistema biológico que ainda é dia, e se é dia, nada de produção de melatonina. Para de produzir essa melatonina aí e vamos ficar acordado, né? Porque você está sinalizando para o seu organismo que está entrando luminosidade, e ele vai entender então que é dia, e isso é muito ruim pensando nessa questão de uma boa qualidade de sono, né? Então a gente tem outros fatores aqui que a gente pode considerar dentro dessa questão específica que a gente está vivendo da quarentena, que é o quê? Criar rotina de sono. Por mais que seja difícil e tentador essa questão das pessoas, de algumas pessoas, né, que podem dormir e acordar em qualquer horário, você tem que lembrar que uma hora essa quarentena vai acabar e você vai precisar voltar à sua rotina. Então, criar uma boa rotina de sono, indo para a cama e acordando mais ou menos no mesmo horário, vai ser uma boa estratégia, né? Isso numa situação comum ou que não seja a que a gente está vivendo, mas principalmente nessa, né, que a gente está vivendo agora, criar esse hábito e essa rotina de sono também vai ser muito importante. Como é importante criar outras rotinas, né? Como eu disse, muita gente falando do exercício, dos aspectos nutricionais, obviamente são importantes, mas a gente não pode esquecer de criar essa mesma rotina para o sono, porque é uma das recomendações quando a gente fala de higiene do sono. Evitar estimulantes, né? Então, cafeína, nicotina, aproximadamente 4 ou 5 horas antes de dormir. Tem pessoas que são mais sensíveis, outras menos sensíveis à ingestão ou uso desses estimulantes, né? E aí cada um vai saber, né, qual é o período aí que tem que evitar para que isso não atrapalhe a sua noite de sono. Evitar alimentos, por exemplo, ricos em gorduras, frituras, pratos picantes, algumas frutas cítricas, porque tudo isso pode provocar azia, refluxo, enfim, algum tipo de desconforto gástrico que pode atrapalhar isso a noite de sono. Também, né, tentar equalizar, né, a questão do consumo de líquido,
para não aumentar esse consumo de líquido muito antes, né, ou num período muito ali próximo do que você está indo para a cama. Porque se você toma muito líquido e logo dorme, você vai aumentar o número de despertares no decorrer da noite para ir ao banheiro. E aí, se você faz isso, né, se você aumenta esse número de despertares para ir ao banheiro, você vai fragmentar o seu sono. Isso vai fazer com que você tenha uma qualidade de sono diminuída, né, dentro dessa perspectiva que eu disse para vocês de recuperação. Então, essas recomendações, né, elas têm o objetivo de induzir a pessoa, né, a um estado favorável ao sono. Então, quando a gente fala de higiene de sono, a gente está falando nada mais, nada menos do que ações que vão favorecer o sono e que devem ser inseridas na rotina dos atletas e das pessoas que treinam de uma forma geral, para buscar otimizar o tempo para o sono, o tempo para iniciar o sono, ou minimizar aí as interrupções desse sono noturno. Lembrando que, né, por mais que eu durma à tarde, né, ou durma em qualquer outro horário, o sono noturno ele vai ser o principal, né, vamos dizer assim, dentro da perspectiva de recuperação. Né? Você não tem essa substituição, vamos dizer assim. Por isso que o sono noturno ele é muito importante, porque é durante a noite que realmente alguns estados fisiológicos e alguns mecanismos, né, endócrinos, enfim, vão acontecer para promover essa recuperação. E aí, mais uma vez, né, levando em consideração esse período que a gente está vivendo, acho que o principal é a questão da rotina. Então, mesmo que você possa dormir e acordar aí à vontade, no horário que você bem entender, é interessante você criar uma rotina de sono, né, e ir para a cama e acordar mais ou menos no mesmo horário, porque essa quarentena vai acabar e quando ela acabar você vai precisar retomar os seus compromissos, enfim, né? No caso do atleta, ele vai precisar retornar aos treinos, e aí se ele faz isso de forma desmedida, até ele voltar e entrar novamente no ritmo, né? Isso pode fazer com que ele perca aí alguns momentos, algum tempo, né? Que seja precioso dentro de uma característica aí dessa relação entre treinamento e recuperação. Então, pessoal, basicamente hoje eu compilei algumas informações aqui, né? Eu espero que vocês tenham aumentado aí a percepção da importância do sono como um fator que vai se somar, né, dentro da preparação física, né, de um atleta ou até mesmo, né, de uma pessoa. Hoje as dicas foram mais direcionadas dentro de uma perspectiva de alto rendimento, de desempenho. No entanto, algumas dessas dicas aqui, você como personal, como profissional da educação física ou da fisioterapia, né, ou da nutrição, enfim, qualquer profissional da saúde, ele tem que entender que o sono, de uma forma ou de outra, ele está inserido, né, dentro de um processo maior, que é esse processo que a gente lida, né, que aqui eu estou trazendo dentro do treinamento físico, né? Então é importante que vocês disseminem essas informações aí sobre essa necessidade de estabelecer a rotina de sono consistente, principalmente agora, durante esse período, né, da quarentena aí, porque isso pode assegurar, né, que as pessoas tenham, né, as suas condições físicas e cognitivas otimizadas, que depois vão ser aí necessárias quando tudo for retomado, beleza? Então, como eu disse para vocês no começo da live, eu resolvi abordar esse tema hoje porque é um tema que, de forma recorrente aí nas minhas aulas na graduação, os alunos, eu acabo dando algum exemplo, enfim, os alunos eu vejo que eles ficam muito curiosos, né? E isso gera uma curiosidade de forma geral nas pessoas, de algumas palestras, enfim, que eu dei sobre o tema, porque por mais que tenha aumentado, né, a divulgação dessas informações sobre o sono e a sua relação com o exercício, né, gera uma expectativa aí das pessoas, e por isso que eu resolvi falar sobre isso. O Davi está perguntando aqui se ter uma rotina de 7 horas de sono é maléfico. Não, a média, né, que a
a população apresenta é aquela que eu disse para vocês. Tem um estudo de 2015 que mostra que a média é entre 7 e 9 horas. No entanto, é isso, né? Como eu disse para vocês, tem pessoas que vão precisar de menos horas para se sentirem bem, tem pessoas que vão precisar de mais horas para se sentirem bem, para ter uma boa qualidade de sono. Então, o que se sabe é que algumas, né, porque como essa é a maioria da população, se você precisa de 8 9 horas de sono, ou até mesmo 7 horas, e dorme 5, isso cronicamente vai te trazer alguns problemas, né? Do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de desempenho físico, se você for um atleta, desempenho cognitivo, já tem estudos mostrando isso. Ao mesmo tempo que também tem estudos mostrando que as pessoas que têm uma necessidade média e que por algum motivo dormem mais do que essa necessidade, também não é muito interessante, né? Não existe essa relação causal, né? De quanto mais eu durmo, melhor, né? Isso é individual e tem que ser entendido dentro dessa perspectiva. Então, obviamente, né? Eventualmente você vai ter ali alguns períodos que você vai dormir um pouco mais, um pouco menos, mas em média as pessoas têm essa média de horas de sono, né? O que vem, na verdade, diminuindo aí consideravelmente. Já tem alguns estudos mostrando que devido a essa sociedade 24 horas que a gente vive, né? Que é tudo funcionando a todo tempo e tudo acontecendo no tempo que as pessoas querem, né? Isso tem diminuído essa média, né? E aí é o que eu disse para você, se você diminuir a média e você não tem assim, na verdade, se você diminui a média, né, e você tem a necessidade de dormir mais horas de sono por noite, isso de alguma forma vai causar algum problema aí para você futuramente. Já tem estudos mostrando, né, essa questão da restrição de sono, né, estando linkado aí com doenças cardiovasculares, né, com o desenvolvimento e o aparecimento de doenças cardiovasculares, câncer, enfim, né, pensando do ponto de vista de saúde, saindo um pouco aqui do que a gente está falando, que seria a importância do sono para a recuperação de atletas, pensando na saúde, a gente também tem esses estudos mostrando o quanto que o sono atrapalha nesses aspectos também, né? Tem com relação a quem assistiu aí, né, o bate-papo com o especialista, com a professora Flávia, que inclusive estava aqui na live, né? Participou aqui com a gente. Tem a questão de desregular, né, os hormônios da saciedade, da fome, né? A grelina e a leptina. Então, quando a gente diminui, né, o tempo de sono, o tempo total de sono, a tendência é que nós ficamos mais acordados e aí a gente tem mais, vamos chamar assim, oportunidade para consumo de alimentos. E aí quase sempre os alimentos, né, que são consumidos durante esse período são alimentos mais calóricos, né? A gente até costuma brincar que quando você vai para balada e sai da balada 3, 4 da manhã, ninguém tá com vontade e fome de comer um belo prato de salada, né? Todo mundo vai no sanduíche, no podrão, porque é um mecanismo, né, de defesa, vamos chamar assim, do corpo, de entender o seguinte, pô, esse cara ele devia estar dormindo, ele está acordado, alguma coisa está acontecendo, então na dúvida eu vou estocar energia, porque eu não sei quanto tempo ele vai ficar acordado, né? Mais ou menos, lógico, óbvio que não é assim, né? Mas assim, só para que vocês tenham um exemplo e entendam. Então, o interessante, né, é que vocês aí participem, né, das próximas lives, surgiram aí temas. Hoje foi esse com relação ao sono, a gente acabou, né, foi específico no início com relação à importância do sono no processo de treinamento e recuperação de atletas, mas a gente acabou trazendo aqui informações também relacionadas a pessoas que treinam de forma regular e até com questões relacionadas à saúde. Eu acho que esse seria até um tema interessante, não sei o que vocês acham aí, vocês podem deixar as suas impressões de tratar isso numa próxima live, não relacionada só a essa importância no processo de treinamento e recuperação, mas também relacionada à saúde. Tem bastante informação, né, científica
dizendo sobre o quanto isso acomete, né, enquanto a falta de sono, a restrição de sono vai acometer negativamente pessoas, por exemplo, trabalhadores por turno, né? Tem até uma das pessoas que mais entende nesse assunto, né, na minha opinião, que eu tenho contato, às vezes vale até a pena chamar ela para fazer um bate-papo com o especialista, a professora doutora Fernanda Verusca Narciso. Depois, quem quiser saber mais, né, pode me chamar aí no direct, que eu passo para vocês o Instagram dela, que agora eu não vou me lembrar qual é ao certo, mas ela também é uma pesquisadora que tem bastante experiência, né, com relação a essa parte mais voltada, né, do sono, trabalhadores por turno, questões do sono relacionadas à saúde. Seria interessante, né? Não sei, eu acho tudo interessante. Tem que partir de quem está acompanhando aí para saber se realmente isso valeria a pena a gente abordar aí nos próximos nas próximas lives, né? Então, basicamente, hoje os pontos principais foram esses, né? A importância do sono no processo de treinamento e recuperação de atletas. Eu falei para vocês de algumas questões relacionadas, né, ao sono, né, algumas características, uma visão geral do sono. Falei também sobre os estudos que trazem essas informações do sono em atletas, como que esses estudos, né, apresentam se o atleta dorme bem ou não dorme bem, se tem uma boa qualidade de sono ou não. A gente viu aí que não é assim, né, que a maioria mostra que há alguns efeitos, né, negativos dessa restrição de sono no desempenho esportivo desses atletas. E aí eu falei de alguns fatores que podem causar restrição, dentre eles, né, eu chamei muita atenção para o uso de aparelhos eletroeletrônicos, né, principalmente em momentos próximos ali de dormir, e foi o que a gente deu mais foco, e algumas ferramentas para monitoramento do sono em atletas, obviamente pode ser utilizado para outras pessoas também. A gente falou de actigrafia, de polissonografia e falou de os questionários, né, de Pittsburgh e de Epworth, né, e algumas estratégias para otimizar o sono em atletas, cochilo, né, alguns cochilos estratégicos, e também a questão do aumento do tempo total de sono, principalmente em atletas, quando a periodização permitir, em alguns momentos específicos, e as questões de higiene do sono, principalmente, né, chamando mais uma vez a atenção, a higiene do sono, de estabelecer uma rotina de sono para esses atletas, pensando que quando eles voltarem, saírem desse período de quarentena, né, eles vão ter que voltar para os seus treinamentos e criar uma rotina ou manter uma rotina de sono durante esse período vai ser bem interessante para otimizar o tempo, sabendo aí que, como eu disse para vocês, né, falando de atletas olímpicos, né, e paralímpicos, a gente não sabe como que vai ficar essa questão dos jogos, né? Se isso vai ser adiado, se vai ser cancelado. Então, toda e qualquer estratégia agora nesse momento vai ser muito interessante para otimizar, porque se for ser mantido esse calendário, né, vocês têm que pensar que os atletas vão ter que estar ainda prontos, né, para que eles possam exercer, né, o principal ou os seus picos ótimos aí de desempenho nesses jogos, né, olímpicos e nos jogos